Hello, students. How are you? I hope you are fine. So, today we are going to learn about the future. Will. Simple future. Então, nós aprendemos na aula passada, nas lições passadas, o going to. O going to, ele é usado para um futuro que a gente planeja. Já o will, ele é um pouquinho diferente. Ele é utilizado para a gente falar de coisas que vão acontecer no futuro sem que a gente tenha planejado, algo inesperado. Então, olha só, observem aqui o Leo falando com a Kitty, a Carol e o Jim. Will the future be better? Essas frases, elas são lá do primeiro diálogo, da primeira página dessa lição. Então, will the future be better? O futuro será melhor? Yes, I think it will. Sim, eu acho que será. Industrial development will harm the environment. Então, as indústrias vão prejudicar o meio ambiente. I think that this won't happen. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, essas frases que estão indicando o futuro, todas elas não estão indicando algo que eles acham, que eles não têm certeza que vai acontecer. Então, aqui embaixo, nós vamos marcar um X nas frases do que fala o will. Então, a primeira, na letra A, nós usamos o will para falar de ações do futuro, previsões ou promessas. Isso é verdade, então a gente vai marcar um X na letra A. Usamos o will para indicar algo que acontece no presente e continua acontecendo no futuro? Não, não acontece no presente, é no futuro. A forma afirmativa do futuro é o will mais o verbo principal? Sim, nós usamos o will e mais um verbo que a gente queira falar. Want é a contração do will mais o not? Sim, é a contração, sim, do will e o not. Então, o will mais o not, juntando os dois, ele fica want. E esse want indica não. Não o quê? Depende do verbo. Não vai, não jogará, não prejudicará. Então, nós assinalamos a letra A letra C e a letra D também. Nós usamos o will quando temos evidências sobre o futuro imediato. Não, o futuro imediato é o going to, que é uma coisa, e o will é outra. Então, não tem nada a ver com o futuro imediato. Volte na página 113 e ache mais dois exemplos de frases que previna o futuro. Então, frases que tenha o will. Que previna não, que prevê o futuro. Frases que tenham o will. Então, vocês vão voltar lá no diálogo e copiar mais duas frases que tem o will. Então, olha só, aqui está a estrutura básica de como funciona o Simple Future, que é o will. Afirmativa. Para todas as pessoas, nós vamos utilizar a palavra o will. E um verbo que a gente queira falar. Então, por exemplo, I will see the action movie tonight. Eu verei o filme de ação hoje à noite. Na negativa, a gente vai usar esse will not, que é a mesma coisa da gente falar won't. Won't. Esse dois Lzinho que tá aqui em cima é a abreviação do will, a forma contraída. Então, por exemplo, I won't see the action movie tonight. I won't see that movie tomorrow. Eu não verei aquele filme amanhã. E na pergunta, o que a gente tem que colocar? O will antes do sujeito. Will you see that movie tomorrow? Você vai ver esse filme amanhã? Então, pergunta, o will sempre antes. E resposta afirmativa, o will depois. Resposta negativa, o won't depois. Agora, no exercício, vocês vão completar as frases com will ou com won't. Então, primeira coisa, observar se é uma pergunta.
Se é uma pergunta, o will, ele tem que vir, ó, antes. Ele tem que vir antes. Então, aqui, né, como é uma pergunta, o will virá aqui. Will your friend come with us to the movies? O seu amigo virá com a gente para o cinema? Então, olha só, no, sua amiga, né? No, ela não virá. Como é uma frase negativa, aqui nesse espaço nós temos que colocar que não, que ela não vai, que é o won't. Olha só, próxima frase. Pergunta também, ó. Pergunta. Quando a gente usa pergunta, a gente usa o will, que vocês já devem ter completado aí no livro de vocês. E assim vocês vão fazendo com os outros, com as outras frases. Complete o diálogo com o simple future e mais um dos verbos que estão aí na caixinha. Então, vocês vão utilizar um desses verbos e vão utilizar o will. Então, vocês vão ler a frase. Olha só. The camera lenses are so dirty. O que a gente tem que fazer? Limpe, né? Por exemplo, eu vou limpá-las. Como seria eu vou limpá-las? Clean é o verbo limpar. Então, I will clean them. Próxima. Can you help me with this German movie synopsis text? I don't understand. Então, pode me ajudar com a sinopse desse filme alemão, por favor? Eu não entendo. Claro, eu vou te ajudar, né? Ou eu vou traduzir para você. Melhor, eu vou traduzir para você. Então, esse eu vou traduzir. Sure, I will translate. I will translate. C. The phone is ringing. O telefone está tocando. The lead actress is calling you. Então, a atriz está ligando para você. Então, se ela está ligando, então você vai ter que atender o telefone. Então, eu vou atender. Como que seria eu vou atender esse telefone? I will answer the phone. E a última. O filme não. A caixa de filme, né, está extremamente pesada. Seria eu vou ajudar a carregá-las. Então, I will help to carry them. Next, próxima. A próxima atividade, vocês vão completar as perguntas com uma dessas question words. Who significa quem, when, quando, what, o que ou qual, why é porquê e where é onde. E depois vocês vão responder o que vocês acharem melhor aí para respostas, né? Sobre vocês. Então, por exemplo, what will you do today? I will prepare for that casting audition. Próxima. Will your father go this afternoon? Seu pai vai esta tarde? Então, seria onde, where, onde o seu pai vai esta tarde? Aí você vai ter que responder he will e o que ele vai fazer, né? Onde ele vai? He will go to the movies, he will go to the supermarket. Will she arrive at home? Chegará em casa. Então, quando ela chegará em casa, aí você vai colocar quando? Amanhã, no próximo semana. She will arrive home. E aí escreve a data. Próxima, D. Will buy this new camera. Então, seria quem vai comprar esta câmera nova? Aí você vai falar o nome de alguém. Por exemplo, Mark will buy this new camera. E a última, we will probably drive you to the movies tomorrow.
Aqui, olha, na letra D não é o who, é o why. Por que você vai comprar esta câmera? Então, na letra D, aqui, o why, na letra D é o why. Por que você vai comprar esta câmera? Então, você vai colocar because I will need, porque eu vou precisar. E na última, sim, é o who. Who will probably drive you to the movies tomorrow? Quem vai te levar ao cinema amanhã? Aí você vai colocar o nome da pessoa. My father will drive me to go to the movies. Como aqui, ó, tem drive you, tá perguntando para você, então na resposta você tem que utilizar o me. Drive me. Me levar. Próxima, complete as sentenças com will ou com want e mais o verbo que está entre parênteses. Então, quando não tem o not, vocês vão colocar aqui o will e mais o verbo que está aqui entre parênteses. Agora, quando tiver o not entre parênteses, ao invés de colocar o will, vocês vão colocar o want e mais o verbo que está aqui, que é o play. E a próxima, você vai escrever perguntas. Para se fazer perguntas, a gente inicia com o will. Então, will people, a gente troca aqui, ó, o will que estava aqui, a gente tira ele daqui e coloca no início da frase, no lugar do yes. Will people travel in spacecrafts in the future? E ponto de interrogação. A próxima. Esse want, a gente tira aqui o want e coloca o will antes. Will industry destroy the environment? E ponto de interrogação. Aqui também, want. Will you, aqui no lugar do I, a gente troca por you. Will you watch a war movie? E aqui, I will buy a new computer next weekend. Vejam que não tem o yes or no. Quando não tem yes or no, a gente tem que utilizar essas palavrinhas aqui para fazer perguntas. Então, eu vou comprar um computador novo. Então, se você vai comprar um computador novo, a pergunta teria que ser: o que você vai comprar? What will you buy? E o ponto de interrogação. E a última atividade de hoje, vocês vão olhar as figuras e completar, responder sobre os quadrinhos. Isso na número 10. E na 11, também baseado na número 10, complete a sentença com will ou com going to. Então, o going to, lembre-se que é para falar de algo já planejado. E o will é uma previsão. Então, olha só, nós usamos para falar de previsões baseadas em algo que você pode ver ou ouvir no presente. E a B, nós usamos para falar de uma previsão baseada na sua opinião. Então, a gente usa o going to já para algo planejado. Então, a gente pensa agora no presente e que vai acontecer no futuro. Então, o going to a gente usa aqui, ó, nessa primeira, na letra A. Então, a primeira é going to. E quando a gente decide aí no momento da fala, né, baseado na nossa opinião, a gente usa o will. Agora, vocês vão observar aqui o tempo, né, de cada figura e completar se é will ou se é going to. Então, por exemplo, no caso da chuva, é uma opinião sua, se vai chover ou não, né? Só que, observem esse tempo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Muito grande, certo? Porque você já está vendo que as nuvens estão escuras. Então, praticamente já vai chover. O que você pode utilizar? It, né? Porque aqui fala de it. It is going to rain. Então, observando a imagem do menininho apontando as nuvens, a gente vê que vai chover.
Agora, olha só, em 2030, carro voador. A gente tem como saber se isso realmente vai existir? Não. Então, a gente vai usar o will. Cars will fly in 2030. Então, cars will fly in 2030. Olha só, ela está pensando no futuro que ela vai ser uma astronauta. Ela vai ser uma astronauta? A gente não sabe, porque vai depender dela, né? Então, a gente vai usar o will, porque ela tem o pensamento dela ser uma astronauta, mas a gente não tem certeza se ela vai ser. Então, she will be an astronaut. She will be an astronaut. E a última, olha só, ele está tomando sol e fala que ele vai ficar com insolação. Isso, gente, é uma coisa que vai acontecer, né? A gente já sabe que quem toma muito sol, olha a cor que ele está, já está vermelho, então ele vai ficar com insolação, sim. Então é certeza. Então a gente, quando é certeza, a gente usa o going to. He is going to, e esse verbo que está aqui, get a sunburn. Ok? E essas são as atividades de hoje. Aí, quando vocês terminarem de fazer as atividades, vocês coloquem as fotos no Classroom, ok? Bye bye, students. See you!